noite, Igreja Linda de Jesus. Hoje nós estamos alegres aqui, né? Eu me chamo Fábio Alexandre Sonoda, né? Nós estamos aqui diante de um mover de Deus. Tenho certeza que tudo que nós iremos aqui compartilhar hoje é um testemunho da minha vida, né? Da minha família e tudo que aconteceu, né? Ao longo desse tempo que eu tive, né, sem Jesus e com Jesus. Vocês que estão aí desse lado da tela, né, não só a igreja, né, mas sim outras pessoas que eu tenho certeza que vão edificar e mostrar que realmente a minha vida não foi mil maravilhas, né, a minha vida foi uma constante altos e baixos, né, sem Jesus. E hoje, praticamente, nós estamos estabelecidos com Jesus, né? Então, Jesus faz tudo isso na nossa vida, né? Vamos começar, né? Bem no início da minha vida, né? O decorrer, realmente, das coisas que aconteceram, né? Para que eu pudesse alcançar Jesus de uma maneira verdadeira, né? Fiel e aliançado, né? É uma aliança que a gente tem aqui, né? Que a gente não pode perder jamais isso com o Senhor. Não venham de um berço realmente evangélico, né? Não venham um berço cristão, né? Na verdade é essa. Só fui conhecer a Jesus mesmo, né? Não a Jesus, né? Mas assim, o decorrer do tempo, vocês vão entender como eu conheci realmente a forma verdadeira de Jesus, né? Mas o início, realmente, eu perdi meu pai muito cedo. Não tive a presença de pais na minha vida. Na verdade, eu fui pai desde os 12 anos de idade, né? Ao longo do tempo, eu tive que trabalhar, né? Dos 12 anos de idade. Meu pai faleceu com os 9 anos, né? E nós mudamos para a praia, tudo porque a minha mãe que me levou, né, ao decorrer, porque eu era menor, e levou eu para lá, para morar junto com ela, tudo. Mas ao deparar, né, de uma situação, né, eu cheguei lá, eu não tinha onde morar, né, não tinha uma casa específica, né, um quarto, uma cama, né, uma cozinha, não, eu tinha realmente um quiosque, que nós morávamos num quiosque, né? E não tinha uma cama, né? A cama era feita. É muito engraçado eu comentar isso, porque eu acho que ninguém acredita, né? Desde da minha infância, eu gosto muito de fazer as coisas, né? Sempre de ir atrás das coisas e de montar as coisas. Eu cheguei lá, tinha uma cama embaixo, só uma cama assim de casal, tudo tal, mas bem feia, tudo, né? Não vou colocar em detalhe a cama. E aí, lá dava muita enchente e alagava tudo, e a gente sempre perdia, né, a cama, porque não tinha onde realmente dormir. O que eu fiz? Nós fizemos uma cama dentro do que tinha duas árvores, né, duas árvores mesmo, duas árvores. Se eu contar, ninguém acredita, mas era duas árvores, e no meio das árvores eu fiz uma cama. É como você colocar uma rede, né, entre duas árvores, amarrar para se balançar, né? Isso eu fiz na cama. Eu fiz uma cama e tudo. Eu não tinha onde dormir, né? Eu tinha só o quiosque e tudo. E minha mãe, ela tinha uma dependência química, né? Muito grande em bebida, né? Em outras coisas também, né? E ela não ficava lá no quiosque. Então, quem tinha que trabalhar era eu. Então, eu não testemunho mesmo bem diante das pessoas falam assim, olha, será? Não, não é coitadinho, tá? Foi vivência, eu acho que foi realmente experiência para a minha vida. Eu tive que trabalhar realmente para fazer o meu sustento. Na verdade, era para fazer as coisas para que eu pudesse vender dentro do quiosque e algumas coisas que era realmente para eu comer, né? Para eu puder me alimentar.
Só para vocês terem noção, às vezes não tinha o que comer, eu jogava muito bilhar, né? Vou indicar, tá? Mas eu jogava muito bilhar. Então, ao decorrer desse tempo aí, né, eu fazia dinheiro jogando bilhar e eu postava, né? Sei que não é certo, né? Mas naquele momento ali foi uma solução onde eu achei, né? Isso eu estou falando de um testemunho de umas coisas que eu não tinha Jesus, não acreditava em Jesus, não sabia nem quem era. Ao longo do tempo, né, fiquei lá tudo tal, fiquei ajudando minha mãe, né? É muito forte, né? Todas as coisas que eu passei lá. E uma delas também, né, para que vocês possam entender, né, que não foi fácil, né, a minha vida. Não estou dizendo que as suas sejam fáceis, tá? Não, nada disso. Esse é o meu testemunho. Minha mãe teve um derrame por causa né, das coisas que ela adquiria, né, no corpo dela. E ela teve o primeiro derrame. Só que o primeiro derrame teve o derrame do lado direito inteiro dela. Então, ela foi para o hospital, eu levei ela para o hospital, chamamos o SAMU, tal, ela foi para o hospital. Eu tinha em torno de mais ou menos uns 14 anos para 15 anos, né? Não sabia muito bem o que era isso. E minha mãe ficou internada lá. Olha, não é que eu não fiquei em casa, não, tá? Eu não fiquei em casa. Eu dormi praticamente 15 dias, né? Num lugar, numa pracinha, né? Onde eu vivia. Eu só ia para casa para tomar banho, voltava e ficava lá porque eu queria ficar perto da minha mãe. Não sabia o que estava acontecendo. E tinha um anjo de Deus lá dentro, já tomando conta, né? E era uma enfermeira, e a enfermeira, como eu era menor, eu não podia entrar no hospital. Então, de madrugada, ela falava para eu estar lá, no momento, para eu poder ver minha mãe um pouco, né? Ficar um pouco com ela e sair. Então, eu estava no hospital, né? Que era em Mongaguá, tudo, né? Um hospital pequeno que não tinha estrutura nenhuma. E eu dormia na pracinha. Então ela veio me chamar lá para que eu pudesse entrar. Então eu fiquei mais ou menos 15 a 20 dias dormindo realmente no banco da praça, sem comer, sem nada. Quem trazia tudo comida para eu comer eram os meus amigos que ficavam junto, que sabiam o que estava acontecendo naquele momento e que eu acho que as mães dos meus amigos mandavam a comida, né? Se sensibilizava tudo e mandava comida. Ao decorrer desse tempo, minha mãe, eu tive que notificar os meus familiares aqui de São Paulo, notificamos tudo, ela veio fazer o tratamento tudo aqui em São Paulo, porque lá não tinha estrutura nenhuma. Se fosse lá, ela ia ficar realmente paralisada do lado direito inteiro até hoje. Mas, com o tratamento hoje, com o recurso que tem hoje, ela evoluiu bastante e ela progrediu. Nisso, eu vim para São Paulo, né? Antes de vir para São Paulo, tudo, ela conheceu um rapaz, né? Minha mãe conheceu um rapaz, né? Que está até hoje com ele, tem uma filha, né? Que é minha irmã, a Marcela, né? Ficou com ele e eu fiz um acordo, porque eu não me dava bem com ele, né? Com a pessoa em si, né? E a gente andava junto, tal, mas eu não tinha, não gostava muito dele, né? Da relação de morar junto. E aí eu peguei, fiz um acordo com ele e saí de lá, né? Saí de lá tudo e fiz um acordo com ele. Você toma conta da minha mãe e eu saio e dou livre acesso para você ficar com a minha mãe, né? Isso eu tinha meus 16 anos por aí. Vim para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, comecei a morar com a minha tia, normal, tudo. Eu me sentia muito inferior às outras pessoas, porque não tinha muito estudo, não tinha. Na verdade, eu não tinha uma casa familiar para me levar, né, para que eu, para me colocar no mundo preparado. A verdade é essa, colocar no mundo preparado, né? Então, eu vim totalmente desestruturado. Quando eu cheguei aqui e tal, eu tive que trabalhar também, né? Eu desde os 12 anos eu
eu sempre, né, fui buscar o meu. E quando eu cheguei aqui, né, vou falar para vocês, né, eu era também usuário de químico, né, eu bebia muito, né, e fazia outras coisas mais que era até difícil a gente falar, né, que era drogas, né. Então eu vim para cá já numa situação já bem complicada, né, do processo de lá. E quando eu cheguei aqui, estava tudo maravilha, tudo. Eu comecei a estudar, né? Comecei a trabalhar, comecei a desenvolver minhas coisas. Só que eu vi um caminho mais fácil, né? Um caminho que realmente a droga leva e aonde as coisas acontecem muito rápido, né? E não tem como você sair, no mundo desse, desse período que a gente fala, né? De transição que eu estava aqui tudo, eu entrei pelo meio do tráfico, né? Não foi muito legal. Acredito que isso não é legal para ninguém, né? Tanto que toda a forma que a gente fala, tudo, não que a gente pulsa, né? Por isso, mas é uma coisa muito fácil, né? Que os caras dão para você, né? Além de dar para usar, né? Dá para você vender e dá para você ganhar dinheiro. Então, é uma coisa muito mais fácil que ficar ralando todo dia, trabalhando, todas as coisas. É um pensamento, eu acho que é moderno de hoje, do tempo de hoje, né? Dinheiro fácil, bem fácil, mas também vai fácil. Como não tinha Deus, não sabia quem era Jesus, continuei nesse processo, né? E aí foi muito legal. Olha, esse processo, né, que eu tive em relação a todas as coisas que aconteceram de ruim na minha vida, veio acontecer as coisas boas, né? No momento, eu conheci a minha esposa hoje, Fernanda, amor, te amo, viu? Linda, maravilhosa, para mim, tá? Não sei para, eu tenho certeza que para outras pessoas também mas para mim é especial. Conheci a minha esposa, né? A Fernanda. Na época, eu só conhecia ela e não tinha uma relação conclusa com ela, não batia as relações, né? No entanto, que eu falava, até brincava com ela, né? Eu falo para todo mundo, né? Que ela tinha medo de homem porque, né? Ela tinha outra relação, né? Ela tinha uma família boa, né? Estruturava ela tudo bonitinho, da melhor forma possível, colocava ela para fazer todas as coisas. E, no entanto, que na época ela também falava, né? Ah, nunca quero conhecer esse aí. Esse aí mesmo, é a frase, tá? Esse aí, ó. Esse aí é bêbado, drogado, ixi, não vale nada, entendeu? E era eu, tá? Mas te amo, viu, irmão? Eu te amo. Ó, hoje você tá junto comigo, ó, 24 anos. Só de casamento, né? Fora os outros 2 anos que a gente, né, namorou. Tô voltando lá, tudo, eu conheci a Fernanda, né? Eu conheci a minha esposa, e daí modificou a minha vida, né? Ela teve uma estrutura tão boa na minha vida que eu falei assim, foi aí que eu comecei a resgatar Deus na minha vida, né? Eu não conhecia ainda a parte de Jesus, tá? Mas eu conhecia a parte de Deus. Aí eu ouvi assim, olha, Deus me colocou um anjo na minha vida. Ao longo do tempo, né? Nós fomos preparando para casar, tudo, tal, né? Casamos, né? E em 2005 foi muito legal, né? Nós passamos um período, né? De turbulência também, bem no começo do casamento, que nós casamos e a gente não tinha nada. Não tinha casa para morar, não tinha móveis, não tinha nada. Nós só tínhamos, na verdade, até comentei com ela esses dias, nós tínhamos só o Opala, né? É um carro que nós juntamos, né? Nós juntamos, né? Eu fiz um acordo com ela, tudo. Eu falei assim: vou dar dinheiro para você guardar. E ela falou assim: eu vou guardar o dinheiro, mas eu não vou te devolver o dinheiro, só se for quando para comprar o carro. E foi esse movimento. Ela era solteira ainda, né? A gente só namorava tudo.
E aí eu confiei nela, e aí a gente foi fazendo tudo, a gente comprou Opala. Quando a gente casou, a gente só tinha Opala, o Opolão. Tanto que eu amo Opala, né? Mas vamos botar o assunto, né, do testemunho. E aí nós fomos procurar, porque a minha descendência é japonesa. Então, nós fomos procurar algo para a gente poder sair do país, para ir para o Japão, para trabalhar, para, né, fazer todas as coisas. Não conseguimos, não conseguimos. E aí nós fomos, já tínhamos desistido, porque não estava conseguindo, né? Porque eu sou a quarta geração, tem que ir com o pai, e o meu pai morreu, né? Então não tinha como ir. Então, aí, ao longo de um período de tempo, de uns 3 meses mais ou menos, a gente descobriu que um primo do primo do primo, aí é os primos, né? É os primos do primo do primo, falou que ele tinha uma agência, que ele levava pessoas, né, contratadas daqui para o Japão para trabalhar. E aí eu fui lá, eu falei assim, não tem jeito e tal. E aí ele, como ele é da mesma família, ele descobriu que meu avô tinha dupla nacionalidade lá no Japão e minha avó era registrada como japonesa. E a gente não sabia. E aí, o período, né, cortando tudo, nós conseguimos ir para o Japão, trabalhamos no Japão, voltamos, né? Casamos em 97, lógico, né? E dia 13 de setembro, que foi agora que nós comemoramos. Foi uma grande comemoração. Colocamos, né, voltamos no Japão, tal, em 2000 para 2001, tudo. Eu sei que foi até as torres gêmeas lá, né, se confrontaram com os aviões, os terroristas, tudo. E aí, ao longo do tempo, nós ficamos aqui, né? Não conhecemos Jesus, nem eu, nem ela, né? Não tinha nem noção. E em 2005, né? Um pouco antes de 2005, que era mais ou menos 2004, a Fê, ela não estava se sentindo bem e ela começou a procurar igreja. Ela começou a procurar igreja, tudo e tal. E aí ela foi, né? Olha que testemunho muito, muito poderoso. Isso pode edificar cada um de vocês aí, tá? Eu levava ela para a igreja e dormia no estacionamento no carro, né? Então eu levava ela para a igreja, ela assistia o culto e quando ela voltava no estacionamento, ela entrava dentro do carro, a gente ia embora, eu não queria saber de Jesus, não queria saber de nada, tal. E foi assim por um bom período, né? E foi muito engraçado que todo o decorrer, né? Eu ainda fumava, eu ainda bebia, né? Não era mais usuário de drogas, tá? Usuário de drogas, eu realmente parei mesmo, foi quando um pouco antes de a gente casar, né? Que eu falei que essa não era a minha vida e que eu queria uma vida estruturada para minha família, né? Porque a gente estava para casar. Mas voltando lá, só para vocês saberem qual é o período mesmo que eu deixei dessas coisas malignas mesmo que leva toda a situação. Voltando lá, 2005, né? Antes de 2005 ainda, né? De tanto eu ficar no carro, eu escutava, eu sempre gostei de louvor, eu sempre amei louvor. Tinha uma pastora que ela louvava, ela é uma pastora Cristina, né? Hoje eu dou glória a Deus pela vida dela, porque foi pela vida da voz dela que me encaminhou, né? Me deu uma estrutura para que eu pudesse, né, a conhecer Jesus, né? E desde aquele momento eu falei assim, vou entrar dentro da igreja. Eu entrei dentro da igreja, né? A voz é maravilhosa, que louvor, todo, né? Aquela forma do louvor, né? De a gente buscar mesmo tudo. E aí veio o pastor, que veio o pregador.
Aí ele pregou lá tudo, mas eu falei assim, ó, depois que ele pregou, eu falei, nunca mais entro numa igreja. Olha o pensamento, né? Olha o pensamento. Então, são coisas assim que a gente fala, né, que é bem difícil na hora que a gente está começando. Isso eu falo para todos, né? Não é fácil, né? É simples, mas o quanto é difícil, né, a gente entender as coisas de Jesus. Porque se a gente colocar as coisas de Jesus no mundo, né, a gente não vai para frente. Se a gente colocar as coisas de Jesus no mundo celestial, é o que a gente vai começar a desenvolver. Mas isso aí eu vou falar mais para frente, né, mas voltando lá. E aí, em 2005, na verdade, eu comecei a ir para a igreja, tudo. A Fê começou também a ir para a igreja, ela se batizou em 2005, eu acredito que foi no meio do ano, e eu me batizei no final do ano, 2005. E ao decorrer desse tempo, né, eu fui vendo muitas coisas dentro da igreja, né, assim, que eu fui conhecer, né, que eu fui ali resgatando, mas aí eu vou falar agora, né, da minha pessoa mesmo, fui resgatando. Eu me converti, na verdade, né, eu me batizei, na verdade, não foi por causa de Jesus ou não foi por causa de Deus, tá? Isso eu estou sendo sincero e verdadeiro com vocês. Eu fui por causa da minha esposa. Sabe aquela coisa assim, Ma- eu nem vou falar Maria que vai com as outras, porque eu sou homem, então João vai com os outros, né? E eu fui assim. Então eu não fui verdadeiro com Jesus, não fui verdadeiro com Deus neste tempo, né? Nesse tempo, até eu falar para você qual foi o tempo, né? Deixamos o passado, agora vamos, né, o meio presente, né? Um pouquinho atrás aí, nós seguimos, né, a forma evangélica, nós realmente éramos, eu era um crente pior que morno, né? Sabia de nada, não queria nada, só falava coisas, só adquiria coisas, pelo fato da minha esposa ser fiel a Deus desde o início, tá? Desde que ela pisou na igreja, que ela falou assim, é isso que eu quero para minha vida e é isso que eu vou batalhar para minha vida. E ao decorrer do tempo, realmente, foi uma coisa bem, bem gostosa, porque assim, eu fui conhecendo de pouco a pouco, né? Só que assim, ao mesmo tempo que você estava conhecendo, ao mesmo tempo veio frustração das igrejas que a gente passou, né? Quando a gente estava em uma igreja, minha esposa sempre foi fiel ao Senhor. E aconteceu uma coisa legal, tudo, né? Que a gente estava procurando uma casa para financiar, para comprar. E aí nós só tínhamos o carro e o apartamento. E ao decorrer desse tempo, nós semeamos, porque Deus pediu o carro para semear para a igreja, né? Para Deus mesmo, né? Não é para a igreja, mas sim semear para Deus. E nós fizemos com todo o coração. Na verdade, quem fez foi ela, não foi eu. No entanto, que a bênção realmente da casa, na época, não foi para nós, foi para ela. Por quê? Quanto ela foi fiel e quanto ela foi temor a Deus. É o princípio, ser verdadeiro, amoroso, tudo que a gente busca, né, vai ser acrescentado. E isso foi muito legal, porque eu não vou falar o testemunho, porque eu vou deixar para ela falar, porque isso foi muito impactante. Todo mundo chamou a gente de louco. E a minha mente ficou louco, né? Foi, olha o que eu fiz, que eu fiz. É um eco. O que eu fiz. Olha, vou falar para vocês, como eu estava indo atrás dela, eu vi os resultados, eu vi os testemunhos só dela. Eu não vi meus testemunhos. Eu não tinha esse testemunho
para falar assim, olha, para as outras pessoas, olha, está acontecendo isso na minha vida. Não, acontecia isso na vida dela, e por força de acontecer na vida dela, acontecia na nossa, porque nós somos um só corpo. E aí, ao decorrer do tempo, tudo, nós fomos, né, para outra igreja, né, nós deixamos de estar em uma congregação e fomos para outra, porque, na verdade, a gente seguiu o pastor. E aí que veio, para mim, uma frustração maior. Não pela pessoa, pelo pastor, não pela pastora, mas sim pela forma onde eu não estava vendo, não estava batendo o meu coração. E eu não falava para minha esposa, porque é uma coisa muito ruim, né? A gente tem que compartilhar, tá? Um com o outro, tá? Mas antes eu não compartilhava, eu só seguia, somente. Eu só seguia ela. Para quê? Né? Para dizer que eu estava com Deus, que estava com Jesus, que estava tudo bem, né? E aí eu fui vendo muitas coisas dentro da outra igreja, e aí começou a me frustrar, além de me frustrar sobre realmente o lado financeiro, né? Me frustrar em entregar para o Senhor, né? Na verdade, a gente entrega, a gente devolve tudo aquilo que nos dá, né? E antes eu não pensava isso, antes eu pensava que era uma troca, né? Ah, eu vou dar isso, eu quero isso. Ah, vou dar isso, eu quero isso, tá? Não estou falando de dízimo e oferta, tá? Estou falando do meu coração em si, as questões mesmo, né, de pensamentos, né? E ao decorrer do tempo foi muito legal que eu fui vendo coisas, né, e fui resgatando, e eu falava assim, olha, né, eu vou falar uma coisa para todos nós, né? Isso é para todos nós. Isso eu aprendi muito. Não faça as coisas para Deus por obrigações. Não faça as coisas para Deus pensando que você vai trocar um por um, tá? Isso é enganação da sua mente. Não esquece isso. Se você não fizer com amor, ser verdadeiro, tudo isso vai parar, né? Se você vamos supor, eu estou falando, né, de mim mesmo. Eu trabalhava na igreja, na outra igreja, eu limpava tudo, mas eu não via, né, os nossos líderes, né, como um espelho para nós. E aí eu estava fazendo por obrigações, né? Eu estava fazendo por coisas que, sei lá, eles não davam valor nenhum. Eles só davam valor para realmente, assim, né, o meu pensamento, isso de antes, tá? Que eles queriam só usufruir das nossas pessoas, né? Não que eles não preguem, não que eles não levam a palavra, nada disso. Não estou criticando o pastor em si, tá? Nem a pastora, nem. Eu estou falando o que eu via, tá? O que eu via. Eu. Isso era eu. Então não era muito legal. E eu acabei desviando. Por quê? Porque eu não acreditava mais em Deus. Eu não via as coisas acontecendo na minha vida. Eu voltei a fumar. Eu só não voltei a beber porque eu não gosto mais, eu não curto mais, né? Não desce mais, mesmo, nem nada, tá? Eu parei mesmo. Mas o cigarro, ele me deu uma fragilidade, né, no meu interior muito grande. Então, eu voltei a fumar tudo. E eu lembro que a Esther já estava já estava aqui com a gente e tudo. E ao decorrer do tempo, né, do que a gente foi fazendo, tudo que a gente foi para a igreja, tudo, aí eu me desviei mesmo. Aí eu não queria mais saber nem de Jesus, não queria saber de nada, né? É uma prova,
real mesmo, porque tem pessoas que estão com a gente hoje e o, o que eu passei mesmo, né? O que eu convivi mesmo, né? Em relação à igreja. Não é a Deus, tá? É a igreja. E ao decorrer do tempo, eu falei assim, não quero saber de nada, tal, não sei o quê. E aí foi acontecendo várias coisas. Fui perdendo emprego, né? Não tive estrutura nenhuma. Eu comecei a ficar com depressão. Realmente tive uma depressão muito forte, de morte mesmo, de acabar com a minha vida. Mas eu falava assim, vou acabar com a minha vida, mas se eu não morrer, eu vou ficar acamado e quem vai cuidar de mim? Vai ser, eu vou dar, né, tudo isso ainda para a pessoa, né, que eu amava muito, que eu amo muito, na verdade, que é minha esposa e minha filha. E aí foi o decorrer do tempo aí, né? Aí foi passando tudo e foi muito legal que assim depois que a gente conversou muito, eu e a Fê, nós compartilhamos muitas coisas, tudo. E assim, eu falava para ela, eu não quero ser pastor, né? Eu não quero ser isso. Eu não queria estudar, não queria fazer nada, eu não queria ler a Bíblia. Na verdade era isso. Era eu sentar no banco, escutar a palavra, nem ler a palavra na Bíblia, tá? É só escutar a palavra. Escutar a palavra, tá, beleza, tal. Fechou o período do culto, fechar a Bíblia e fazer outras coisas do mundo, né? Que a gente fala, ali eu sou no banco, eu tento ser crente e lá fora eu vou lá para o mundão, vou fazer as coisas que tem que fazer lá no mundo, né? Então isso não foi legal da minha parte, né? Porque assim eu estava vendo muitas coisas distorcidas dentro da igreja. Então isso não estava me agregando, isso não estava me edificando. A verdade é essa. E não estava mostrando realmente para onde que eu queria ir, né? E aí a gente conversava bastante, eu e a Fê, e nesse período aí que eu tive a depressão, tudo, na época que eu estava saindo, na verdade, né? Foi na época que, até hoje eu lembro, né? Nós estávamos no culto, sentado lá, e aí eu perguntei para a Esther, né? Esther, você está gostando e tal? Né? Porque a gente sempre ia de quarta-feira. Eu ia de domingo e quarta-feira. E aí, conversando com ela falou assim, papai, eu não vejo nada disso, né? Que vocês estão vendo, né? Eu queria estar num lugar onde eu pudesse ter amigos ou pessoas da minha idade e tal, né? E isso não está me levando a nada, né? E aí eu conversei com a Fê, né? E aí, resumindo tudo, né? Nós decidimos, né? Eu fui um período que eu estava voltando para Jesus de novo, né? Assim, estava voltando para a igreja, na verdade, não para Jesus, mas para a igreja. E a gente decidiu conhecer outra igreja, né? Não que a gente está pulando de igreja, mas sim que a gente está vendo qual é o crescimento, né, espiritualmente na nossa vida, né? Nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que sempre buscar o melhor para nós. E aí eu fui buscar como a gente já fazia, né, o Shekinah, que era a imersão total, né, desde o Alphaville lá, nós não perdemos um, né, acho que, se não me engano, desde meados de 2010, acho que foi isso, né, isso, 2010, mais ou menos. Não vou me lembrar muito bem, mas deve ser isso. E a gente quis conhecer a igreja onde o Géser fazia parte, né? Só que ele não tinha igreja. O dele é online. Só que ele fazia tudo na Metodista Renovada 7. E aí a gente tentou não, conversamos, falando, vamos conhecer essa igreja? Porque nós estávamos na Batista, lá
lá da Domingos de Moraes, que a gente falou assim, vamos conhecer, nós fomos conhecer e tal, aí fomos conhecer, né? E quando nós pisamos na Metodista Renovada, assim, foi um choque para nós, né, de alegria, porque nós pisamos, assim, sabe aquele ar de alegria, de igreja boa, de igreja alegre, você vê todo mundo contente, todo mundo conversando, todo mundo expondo ali, todo mundo ajudando, né? E aí você fala assim, será que isso é verdade mesmo, tal, né? E aí a gente foi, nós conhecemos Stefano, tal, e aí começamos, né, conversar, tal, e aí ele falou assim, olha, eu vou apresentar a igreja para vocês, como um todo. E aí foi muito legal, né, que a gente, né, conheceu a igreja como um todo, tudo, e aí né, veio o principal de tudo, né, que a gente fala, né, não adianta a gente, né, bater cabeça nem nada. Veio o apóstolo Joel. Na hora que ele veio, assim, ele é muito cativo, ele é muito, assim, ele se interage muito bem, né? E ele mostra para as pessoas que Jesus, né, está ali. E aí ele começou a conversar, tá, vem conhecer mais, tudo. E a gente foi indo, né? E aí eu lembro que tinha um acampamento de, se não me engano, foi teens, né? Foi para crianças eu não lembro se foi adolescente, eu acho que só foi para crianças. Que a Esther se empolgou e começou a ir. E aí a gente falou, né? A gente decidiu tudo, e a Fê decidiu trocar, né? A gente sair de lá para ir para a Metodista Renovada tem que cortar. E, e aí eu ainda não queria sair de lá porque eu não queria ainda perder ainda porque eu estava voltando, né? Eu estava querendo firmar mesmo, né, com Jesus. E eu estava voltando para a igreja, né? E aí a gente começou a conversar, tudo. Foi muito legal. Ela foi, voltou do acampamento, feliz da vida e tal. E aí a gente decidiu ir para a igreja, né? Mudar para a igreja Metodista Renovada lá da Sé. E aí eu vou falar para você que, assim, nós ainda não estávamos bem, né? Eu e a filha, né? E, assim, eu falei assim, olha, eu estou desacreditado, eu estava até buscando, né? A ir para a igreja e tal, e aí eu estava desacreditado, né? Aí houve, né? Um encontro com Deus, né? É um evento que a Metodista Renovada tem, que eu vou falar para vocês. Se vocês forem de coração, vocês vão ver Jesus face a face. Jesus falando realmente nos seus ouvidos, né? Bem claro e alto. E eu não ia. E aí a Fê, ela pagou para que eu pudesse ir. Ela falou assim, ó, já está pago, tal, não sei o quê. Você decide, né? E aí, olha a mente, olha a mente. Aí eu falei assim, olha, eu vou só para não perder o dinheiro. Porque foi muito engraçado isso. Vou para não perder o dinheiro, porque ela pagou, né? Então, eu vou, tal. Aí quando chegou lá, tal, eu vi um monte de coisa, uma família, tal, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou sair daqui pior do que eu entrei. Aí eu fui, tal, aí fechou tudo, né? O ônibus, aí a gente foi dentro do ônibus. Eu vi que não era aquela turma toda que ia. Na verdade, o pessoal estava levando as pessoas, né, lá para a despedida, né, para que a gente possa ir, tudo. E aí foi muito engraçado. E aí que modificou a minha vida. Aí que modificou a minha estrutura com Deus. Eu realmente fui lá, não vou contar detalhes também, porque é para vocês irem. Olha, vale a pena, não tenha dúvida disso. Ali eu vi a face a face com o Senhor. E ali foi a minha renovação. Na verdade, foi minha aliança com o Senhor. Ali me transformou. Ali me realmente, sabe aquela coisa que tirou a pele, é igual cobra, mas tirou a pele e colocou a nova, se vestiu de novo,
Então, foi isso. Então, aí, esse período todo, eu não tinha Jesus, e a partir do momento eu comecei a ter Jesus. E aí eu comecei a ter os princípios de Jesus, né? Eu comecei a seguir mesmo. É o primeiro amor que eu tive a Jesus. Primeiro amor que eu tive a Deus ali naquele momento. E aí eu decidi realmente seguir Jesus. Ali foi o meu encontro com Jesus. Ali foi o meu encontro com Deus. Ali foi a minha transformação como pessoa. E eu tenho certeza que o mundo espiritual ali fez muita festa porque ele abriu os céus, né? Ao decorrer do tempo, né? Eu necessito de estar sempre presente, de estar sempre fazendo algo para Deus com amor, sendo verdadeiro, com amor mesmo, gostando de fazer, não deixando de fazer as coisas para a igreja. Hoje nós estamos realmente na Metodista Renovada Cantareira, né, com o pastor Alex. Ele é tremendo, Adri. Olha, o calor humano, isso faz toda a diferença. Você ver, espelhar a vida dos nossos líderes é muito gostoso, é muito satisfatório. Ó, eu indico vocês e pode ir, viu? Pode ir porque você, né, vão ver qual é a emoção de Deus. Isso eu estou falando para vocês porque eu consegui realmente ter amigos verdadeiros dentro da igreja, tá? Amigos verdadeiros que querem o nosso bem. Então, isso me transformou de uma maneira 100% Jesus, tá bom? E aí, depois do encontro com Deus, eu preciso fazer coisas relativas à igreja em questão de adquirir conhecimento. E aí eu fiz escola de líder, fiz Shekinah Libertação, estou fazendo o segundo nível de escola de líder, é muito bom, olha, não deixe de fazer, busque sempre. É a mesma coisa do Shekinah, da libertação, de cura. Meu, não deixe de fazer, porque isso vai edificar a sua vida, isso vai transformar a sua vida. E hoje, não que eu não tenho defeito nem nada, né? Isso é só um testemunho que foi meio foi cortado em muitas partes, mas é só para a gente ser objetivo mesmo. Objetivo mesmo que eu falo para vocês é o quê? Que o senhor fala, né? Falta de conhecimento perece, né? Então, nós temos que ter conhecimento não só do mundo, né? Das coisas que estão ao redor do mundo. Não, nós temos que ter conhecimento espiritual, conhecimentos, né? Que eu falo muito da palavra, sabe? Eu lembro até hoje, né? A primeira Bíblia que eu ganhei foi de uma pessoa muito, né? Que a gente ama muito, que é a Creuza, né? Ela me deu uma Bíblia de capa dura, tudo bonitinha. Olha, não deixa de realmente semear para aquela pessoa que você ama e que quer realmente ver a vida com Jesus. É isso aqui, ó, é a palavra. A palavra de Deus renova, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é verdadeira na nossa vida. Então, se a gente começar a fazer todas essas coisas, a gente vai ver. E aí, um ponto que eu vou falar para vocês que ainda pegava muito era no dízimo e oferta, mas isso quem vai falar, né, não sou eu, mas eu estou falando para mim, né? Eu era muito razão, eu entregava, mas eu já entregava pensando nas contas, tal, né? E que eu tenho que fazer isso e aquilo, e hoje não mais. Hoje, realmente, nós temos que ser fiel, não fiel em um detalhe, é fiel em tudo. É fiel no contexto inteiro, em amar as pessoas, em levar a palavra para as pessoas, em ajudar as pessoas, em ter realmente visão diferente, ter motivação, alegria. A nossa igreja é a nossa alegria. É um lugar irresistível. Hoje eu falo, é um lugar irresistível, onde eu sempre quero estar. Né? É um lugar onde que eu sempre quero compartilhar com os irmãos, onde eu sempre quero estar alegre, brincar, me divertir, levar a minha família, sabe? Os nossos líderes, nossos pastores, nossos apóstolos,
né? Que estão aí sempre nos direcionando, sempre nos conduzindo. Isso é maravilhoso. Olha, eu falo para você, eu estou no mundo realmente de Deus. Aqui você vê, você vê uma estrutura totalmente diferente do que eu via as estruturas das outras igrejas, sabe? Então isso me transformou mesmo. Mas eu quero falar para vocês, não deixe, tá difícil. Sem Jesus é mais difícil. Sem Deus é mais difícil. Tá complicado? Meu, coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Jesus. Tá com transtorno? Meu, pede para que ele venha realmente restabelecer você. Olha, a nossa vida hoje é bem complicada, se a gente colocar na proporção do mundo. Tem gente, pessoa, que quer fazer o mal com você, quer passar a perna em você, não está nem aí com você, mente para você, engana você, né? Querem tirar a sua paz, né? Tem pessoas que chegam do seu lado assim, mas cadê esse Jesus aí? Eu não conheço. Mas quem vai conhecer não é ele, é você. Você primeiro precisa conhecer Jesus para mostrar para as outras pessoas que Jesus está na sua vida e pode alcançar a vida dele. E isso é o mais, né? É o mais perfeito, né? Que a gente tem de fazer o correto. Então, eu não estou falando para vocês, mas sim, eu estou falando um testemunho que eu vivi, né? Eu tive altos e baixos, mas estamos ali, firme e forte, tá bom? Não vou prolongar mais, porque temos um tempo determinado, né? E esse é o meu testemunho de vida, de quando eu conhecia Jesus. O que Jesus fez na minha vida? Hoje, o que Jesus fez na minha vida é isso, né? Me transformou, me renovou, me colocou realmente à luz, né? Que Ele tem para que eu possa realmente modificar ou transformar ou levar para as outras pessoas, né? É o meu caminhar. Hoje, né? No bairro aqui onde eu tenho, desde o início até agora que eu estou aqui nesse bairro, antes ele via eu como uma coisa, hoje eles veem eu como outra coisa. Eles comentam, eles falam, nossa, a sua vida, né, transformou. E eu falo, né? De vez em quando eu dou uma rateada, mas eu falo para ela, ó, eu jogo bola, né? Eu falo, as pessoas lá, eles entendem, sabe? Que a gente tem que viver com Jesus, né? A nossa família, nós temos que levar a nossa família, o nosso legado, né? Tem o Lucas, que nós estamos também levando a palavra para ele, nós estamos tentando que ele entenda quem é Jesus nas nossas vidas, né? Que é o meu filho. Para Esther também, né? Para minha esposa eu nem falo, né, amor? Te amo, viu? E é isso. Hoje, né, eu queria compartilhar esse testemunho com você. Espero que isso tenha edificado a vida de cada um de vocês, né? Mostrado que tem barreiras, desafios que você pode superar com Jesus e que você vai passar. Tudo, eu falo para todo mundo, né? Tudo passa, tudo vai passar, tudo é resolvido, né? Mas sem Jesus, nada fica resolvido. Sempre fica uma pontinha. Então, que hoje vocês pensam bem, que hoje vocês tenham uma vida com Jesus, que vocês busquem, né? Clama ao Senhor, louva ao Senhor, né? E eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida no mundo espiritual, no mundo celestial, vai mover pelo bem da sua família. Então, tudo isso que nós estamos fazendo não é à toa, tá? Não é à toa. Quero agradecer a oportunidade, né, dos nossos líderes. Eu chamo ele de paizão, mas é o pastor Alex, né, a Adri, a oportunidade de realmente colocar esse testemunho para
que todo mundo possa aí ouvir, né? E ficar situado, né? A vida está aí para a gente viver com Jesus, tá? Não é viver a vida, não. Viver a vida com Jesus, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe vocês. Uma ótima quinta-feira, né? Boa noite, um bom descanso para vocês. Que o Senhor realmente renove a cada noite vocês, que vocês levantam fortalecido com Jesus, tá bom? Creia em Deus, que Deus responderá às suas aflições e tudo aquilo que você colocar diante dele, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe.